E agora eu chamo o operário da informação para dar continuidade ao Cidade Verde Esporte segunda edição, o Edson Costa. Boa noite, amigo. O que você tem para hoje, garoto? Segue o jogo. Boa noite, Herbert Henrique. Boa noite, ouvinte da Rádio Cidade Verde 93,5. Muito boa noite. Fique em casa, meu amigo Herbert, sempre trazendo notícias pra gente do esporte local, internacional e nacional. Diga lá, meu amigo. Olha, para amanhã nós temos uma entrevista com o técnico do Esporte Clube Flamengo, Paulo Moroni, viu? Amanhã, no Cidade Verde Esporte, segunda edição. Imperdível, a partir de 6:30 da noite, você já está acompanhando direto todas as informações, o compromisso dos titulares do esporte com a notícia esportiva aqui no Piauí. Grande abraço, Herbert Henrique, segue na audiência, meu amigo, porque a gente vai continuar falando sobre a situação que estão vivendo os clubes de futebol no Piauí. Situação é precária, meu amigo, precária. Hoje eu estava lendo a reportagem no cidadeverde.com, você pode até acessar aí, do Fábio Lima, contando como é que alguns clubes estão se virando para manter, inclusive, atletas que não tiveram condição de voltar para casa. Nem o atleta teve condição de voltar para casa, para a cidade onde morava, nem o clube teve condição de mandar eles de volta. Inclusive, a Federação de Futebol do Piauí, de forma honrosa, ontem anunciou a distribuição de 20 cestas básicas para cada clube. Tem funcionários também que estão passando por necessidade. É uma situação completamente diferente de tudo que você já viveu. Você está ouvindo o Dídimo de Castro falar todo dia. Se ele está dizendo que é algo inédito, meu amigo, quem somos nós para discordar disso? Dídimo de Castro tem história e trajetória no futebol. Vamos falar aqui hoje, dentro dessa reportagem do Fábio Lima, veio uma dúvida na nossa cabeça. E aí, como é que fica a situação desses clubes? Como é que fica a situação desses dirigentes que tomam conta desses clubes? A gente foi procurar o Anderson Souza, que é dirigente da Federação de Futebol do Piauí. Ele é diretor de registro. Ele vai falar pra gente um primeiro passo aqui. Não vamos falar sobre contrato de trabalho ainda, vamos falar sobre o registro dos atletas. Qual é a condição hoje que esses clubes têm de manter esse registro, Anderson? Boa noite. O esclarecimento das taxas de registro dos atletas estão todas suspensas pela CBF. E um exemplo, vamos lá dar um exemplo aos atletas do Timon. Por exemplo, o Timon. O Timon, ele possui 22 atletas, o contrato vence agora no final do mês, né? O que aconteceria? Esses 2 atletas, as transferências já estão no Piauí, né? Que eles jogaram aqui, então foi a última federação, as transferências estão aqui no Piauí. No caso, para uma renovação, essa renovação de contrato custaria cerca de R$450 cada renovação. Então essa renovação ela está isenta. Então o atleta pode ser renovado sem custo algum. Agora, caso o clube queira, né, que não venha ao caso para esse retorno do campeonato, fazer uma transferência, né? A gente não sabe ainda como nós vamos proceder, estamos estudando a forma, mas creio que o time continua o mesmo. Então, não irá ter transferência, porque as transferências não estão isentas, né? Se estiver trazendo um jogador de São Paulo, por exemplo, a transferência lá é R$1.100, transferência de São Paulo para o Piauí. Agora, as demais taxas estão todas isentadas no sistema. Tá aí taxas isentas, apenas a transferência interestadual, por exemplo, o jogador aqui do Piauí jogar em outro estado, aí depois quando voltarem os campeonatos, aí sim vai ser cobrado. Mas se um clube quiser renovar o contrato do jogador agora e quiser mantê-lo durante o período aí de intervalo para iniciar a competição, pode fazê-lo dentro da regra e sem pagar nada. Mas o problema maior para os clubes é segurar essa peteca também do salário dos jogadores, dos encargos. Os jogadores também têm suas obrigações e a gente foi atrás de um advogado para nos ajudar a explicar se essa situação do jogador que tem contrato temporário, você que é atleta, boleiro, que nos ouve todo dia no Cidade Verde Esporte, segunda edição, e você também dirigente que nos acompanha aqui, o Dídimo de Castro, o Herbert Henrique, olha, veja só, eu vou falar aqui com o Pedro Barbosa, ele que é advogado, ele vai dizer pra gente se eles se enquadram na medida provisória expedida pelo governo federal, que garante inclusive a suspensão de contratos. Boa noite. Olá, meu amigo Elison, quero aqui cumprimentar todos os ouvintes. Bom, nós sabemos que o governo federal emitiu 2 medidas provisórias visando garantir
a manutenção de empregos e minimizar os efeitos econômicos dessa crise proporcionada pelo coronavírus. São as medidas provisórias 927 e 936. Com relação aos contratos de trabalho por tempo determinado, a exemplo da modalidade de trabalho de atletas, de equipes de futebol, né? Essas determinações, essas previsões dessas duas medidas provisórias podem ser aplicadas tranquilamente, como são feitas com os contratos de trabalho por prazo indeterminado. Então, na medida provisória 927, os clubes de futebol vão poder se valer de alternativas para minimizar os efeitos da crise e garantir os empregos dos atletas. Por exemplo, conceder férias individuais ou até férias coletivas, fazer a antecipação de feriados, que isso causa o impacto no pagamento do salário. No caso dos atletas de futebol, que é por contrato de trabalho por prazo determinado, é possível a suspensão temporária do contrato de trabalho, tanto para a redução da jornada e de salário, como para a suspensão temporária do contrato de trabalho. O governo federal vai arcar com a parte faltante do salário, que o empregador vai ficar isento. Então, o empregador, se reduzir, vai pagar a parte relativa à redução e o governo federal a complementação. Na suspensão do contrato, o governo federal vai pagar de acordo com a tabela progressiva baseada no seguro-desemprego. Lembrando que o seguro-desemprego fica garantido nas outras hipóteses que não contemplado pela medida provisória 936. É importante colocar no contrato individual de suspensão, que deve ser escrito, se esse período de suspensão vai ser contabilizado no prazo determinado do contrato. Ou seja, esse período que o funcionário vai ficar afastado, suspenso, recebendo o benefício do governo federal, esse período vai ser contabilizado no tempo do prazo determinado do contrato de trabalho, ou se esse período de suspensão vai também suspender a contagem do prazo do contrato de trabalho. Então, isso deve ficar claro no contrato, no acordo individual, né, que deve ser submetido à análise do sindicato da categoria. Tá aí. Então, é conversando que se entende, galera, tanto os boleiros aí nas redes sociais que nos acompanham, também os dirigentes que estão em dúvida do que fazer, tirando os últimos cabelos que restavam para resolver esse problema, um problema gravíssimo que nós estamos enfrentando e vamos continuar enfrentando todos juntos. Cidade Verde Esporte tá na bola, tá também na cobertura dos fatos mais sérios do futebol local, nacional e internacional, com os titulares do esporte. E segue o jogo, meu caro Gerê, porque vem aí a Voz do Brasil, amanhã 6h30, mais Cidade Verde Esporte, segunda edição. Um abraço. A Rádio Cidade Verde e os titulares do esporte apresentaram Cidade Verde Esporte.